Boas! Estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de unir o mundo empresarial, as dúvidas dessa turma que sabe trabalhar ativamente em seus negócios, mas que tem, obviamente, uma série de questões jurídicas que os atormentam. E a ideia é trocar bate-papo sobre questões comuns nesse mundo tão vasto e, para nós, advogados, tão lindo, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo de eu não vou falar com mais de 40 anos, que ele pode se chatear, e hoje eu estou muito seguro, porque é o meu advogado criminalista pessoal, doutor Renato Tonini. Eu tenho certeza que não tem tempo nem para almoçar e está nos cedendo esse tempo aqui para abrilhantar com a sua sabedoria mais esse podcast. Para vocês terem uma noção, o Tonini tem mais de 30 anos de formado, sócio fundador do escritório Tonini Advogados Associados, com graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Penal e Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra, certo, Tonini? Conselheiro da Ordem, meu colega, um dos mais antigos conselheiros da Ordem, o tempo foi passando, a gente começou como os mais novos, atualmente nós somos os mais velhos conselheiros da Ordem, né? Membro da Comissão de Direito Penal da OAB, integrante do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e também vice-presidente da SACERJ, que é a Sociedade de Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, membro do AIDP, não é isso? AIDP, né? E do IBCCRIM. Como vocês isso. IBCCRIM. IBCCRIM, né? É. Como vocês podem ver, alguém muitíssimo amigo, um dos meus amigos brilhantes, que hoje vem aqui bater um papo com a gente. Desde já eu te agradeço o seu tempo e disponibilidade para isso. Imagina, Álvaro, é um prazer enorme estar aqui. Eu já acompanho esse podcast, já vi pessoas de grande dimensão, de grande importância sendo entrevistadas aqui. É um espaço maravilhoso que você criou, parabéns. Eu acho que isso presta um grande serviço para a sociedade, para a população, para a advocacia, enfim, está de parabéns. E para mim é uma enorme honra estar aqui presente. E não é... Se você me chamar toda semana, eu venho. Está convidado. Então, porque realmente é um prazer enorme, você é das grandes referências que eu tenho na advocacia. Oh. É das pessoas que eu tenho um afeto muito grande. Portanto, para mim, não é custo nenhum, não é problema nenhum vir aqui, ceder meu tempo. Só quero fazer uma retificação no que você falou a meu respeito. É. Eu não tenho mais de 30, eu tenho mais de 40 anos. Eu quis ser gentil, né? Não, nesse momento, isso é bom esclarecer. Mas eu e Tonini, a gente tem uma afinidade, não só de amizade, eu digo profissional, porque a gente trabalha muito para empresas, né? A gente faz muita advocacia de volume, como dizem, né? Atualmente, que isso também já mudou, essa terminologia já mudou várias vezes. E o Tonini também faz esse tipo de advocacia na área criminal. E eu queria começar nosso bate-papo, Tonini, exatamente nesse sentido. Acho que o Costas Fernandes se notabilizou muito, ou cresceu muito, quando a gente começou, apesar de ser essa advocacia de volume, prestar atenção nas fraudes processuais, que é de documentos que não existiam, de laudos que não existiam, que era legado e que, obviamente, pelo volume o juiz não prestava muita atenção. A gente começava a destacar muito isso e começamos a mudar as decisões, principalmente nos estados do Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, que a gente atua com muita força, começava a mudar isso. E, obviamente, a parte criminal de processar as partes, etc., os fraudadores, seja ele quem for lá que estava dentro dessa cadeia, ia para a parte criminal. E eu sei que você, como advogado criminalista, faz isso para as empresas, né? Sim. Esse mundo de fraudes processuais, ele é combatido com eficácia na área criminal? Olha, infelizmente, a resposta
é não. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce em apresentar os fatos, em revelar as situações, em desvelar aquela fraude que está sendo cometida, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a gente encontra grandes obstáculos, porque as evidências que são necessárias para comprovar aquela fraude, muitas vezes, envolvem situações em que é demandada uma autorização judicial, uma ordem judicial, por exemplo, quebra de sigilo bancário. A gente precisa de uma ordem judicial. Acesso ao conteúdo de e-mails, a gente precisa de uma ordem judicial. Acesso ao conteúdo das telecomunicações, a gente precisa de uma ordem judicial. E muitas vezes essa ordem judicial é custosa e demorada. E sobretudo na atualidade, quando eu comecei não era assim, evidentemente. A gente, nessa área de repressão, digamos assim, representando empresas lesadas, a minha experiência começou em 98, quando eu assumi um partido de uma grande empresa de telecomunicação, onde estou até hoje. Eu já tenho até aquela fichinha de móvel da casa, patrimônio. Tá tombado ali, né? Então, hoje em dia, com a agilidade da internet, com a facilidade de se abrir, de fechar a conta, hoje em dia, para você abrir uma conta bancária, é a coisa mais simples do mundo. Você não precisa comprovar praticamente nada. Então, isso facilita muito a vida dos fraudadores. Facilita demais. Porque o dinheiro é desviado hoje e amanhã já está em outro lugar. E já espraiado por uma série de outras contas correntes. Então, é muito difícil. Eu vejo nisso. É muito difícil. Esse tipo de situação. Existem outras fraudes que são mais Quais são fáceis. isso que eu ia falar, quais são que você pega assim em volume, né? A gente lá pega muito falsificação, até de boletim de ocorrência, né? Adulteração de boletim de ocorrência, etc., de laudos médicos para acidente de carro, coisas dessa natureza. O que você acha que ainda é o grande volume de fraude? Ou como é que essas fraudes ocorrem em grande... Lembrando que a Tonini atua muito, né? Para seguradoras também, né? Da área de saúde e telefonia. Então, né? Telefonia, telecomunicação, TV a cabo, enfim, toda internet. TV a cabo deve ser uma loucura, né? Eu comecei a minha atividade prestando serviço para empresas, começou com uma grande empresa de TV a cabo, aqui do Rio de Janeiro. Lá em 98, o que a gente fazia? Sabe o que a gente combatia? O gato. O gato, a pessoa que fazia um ponto extra, o condomínio que resolvia distribuir aquilo pelos outros condôminos e cobrar uma taxinha. Então, começou assim. Era muito comum lá, Jacarepaguá, Curicica, aquela região ali. Isso lá em 98. E o problema é que, com essa atividade que a gente desenvolveu, as pessoas começaram a se dar conta de que era muito fácil fazer essa fraude. Era muito fácil. Então, isso escalou, apesar de ser combatida, isso escalou, e hoje em dia foi assumida pelas milícias. As milícias, existem áreas aqui no Rio de Janeiro em que as empresas de fornecedores desse tipo de serviço desistiram de atuar. Simplesmente não atuam, porque não conseguem garantir que aquela antena não vai ser sequestrada. Existe sequestro de antena. Caramba. Tem o site onde a antena está instalada,
Aquilo ali é guarnecido por uma mínima proteção, tem Uhum. câmera, e o que acontece é o seguinte, eles vão lá, cortam o cabo, cortam, depredam aquela situação e passam a usar aquilo para eles próprios, Para gerar o que para eles gerar desejam. para a clientela deles, cobrando muito menos. Uhum. Então, isso aí é algo que precisa ser combatido com seriedade. Recentemente tivemos uma grande reunião no Ministério Público Estadual, em que várias empresas foram chamadas, a Oi, várias empresas, a Oi não é Uhum. minha cliente, Uhum. várias empresas estavam presentes lá, e para tratar justamente de como vai ser abordada essa situação. Porque é algo que está fazendo com que um espaço territorial do Rio de Janeiro, as empresas não consigam mais prestar serviço naqueles locais porque os operadores, os funcionários, são ameaçados, É. sofrem até agressões Uhum. enfim, então eles próprios não vão lá. É. Então essa é uma situação. Existem outras situações que não são tão graves, mas que também merecem a nossa preocupação, que é essa falsidade de documentos, falsificação de declarações de saúde, a pessoa declarou que não tinha nenhuma doença cardíaca, mas tinha, e precedente aquele Uhum. contrato. E mesmo assim vai e postula no Poder Judiciário e muitas vezes consegue. Não obstante, está comprovado de que aquilo não estava coberto, né? E que houve uma falsidade ali, uma falsidade ideológica, quando se afirmou que ele não tinha doença pré-existente, quando tinha. É. Então, isso também é muito comum, é muito comum. Enfim, É. Você está. essa questão aí da telefonia, da TV a cabo, foi algo que me, me, me gera muita preocupação, porque não que eu me sinta responsável por isso, mas foi uma coisa que a gente começou e que fez com que as pessoas tivessem os olhos abertos para aquela Despertou, chamou despertou, atenção para chamou aquilo. atenção para que, olha, isso aqui é fácil fazer. Qualquer pessoa que instale uma antena sabe fazer Essa puxada essa de data e puxada pronto. É. e aí foi evoluindo e hoje em dia É. são territórios totalmente dominados. E você está me falando isso, me veio a lembrança, um tempo atrás, nós entrevistamos aqui o delegado Breno Carnevale, que é o secretário de Ordem Pública aqui da Prefeitura, e ele estava me dizendo que, eu acho que no ano passado, salvo engano, ou na gestão do prefeito Eduardo Paz, em que ele estava mais à frente, eles tinham feito, isso aparece toda hora nos jornais locais, né, derrubada de construções ilegais, Isso. etc. E ele estava contando aqui, ele falou, olha, quando você derruba um prédio legal, ou o que você faz, não é só o prédio. Primeiro é a segurança das pessoas, né, porque aquele prédio é feito de qualquer jeito e eles alugam, etc. E toda hora vira e mexe, você vê, cai um prédio, não sei Exato. quanto. Segundo, é o gatunete, é o comércio de gás, é não sei o quê. Ele falou, o impacto que a gente já deu ao tráfico em um ano foi mais de R$ 1 milhão. Se a gente somar todo esse prejuízo, R$ 1 milhão. E aquilo me assustou. Ele Um falou, milhão? salvo engano, né, Felipe? Foi 1 Um milhão ou 1 milhão, acho bilhão. pouco. Não, ou 1 bi e meio. Deve ser um bi. Era um negócio assim. Eu me lembro É. que o prefeito pegou aquilo e falou, olha, nem eu sabia dessa informação, estou vendo. Que era um negócio absurdo. E ele falou, meu querido, o que o tráfico movimenta nas favelas do Rio de Janeiro, o volume de dinheiro, segundo cálculos aqui da prefeitura, é alguma coisa maior do que 40, não me lembro agora, ou 50 municípios do interior do estado. O orçamento de Você 50 tem municípios. ideia. É um negócio louco. Então, combater isso, né, não é só uma questão policial, não. Do judiciário tem que envolver a educação, sim, tem que envolver a penalidade, óbvio, né? Mas é uma estruturação muito maior. Exatamente. E me parece que é isso que você está falando, o garoto que está ali com fome, sem dinheiro, estudando num colégio, que ele está vendo que é difícil, ele vai para a marginalidade de uma forma mais Não, rápida. pois é, né? e há quem diga, eu já vi mais de um policial já
me passou essa informação de que essas atividades de controle de área, venda de água, venda de gás, telefonia, TV a É, cabo, internet, está quase, se já não ultrapassou, o volume de dinheiro que o tráfico também permite para esses grupos. é. Então, já está pau a pau, E aí, porque eles estão se interagindo, segundo eu li nos não, jornais outro dia, né? não, eles são atividades É, paralelas, é. não se confrontam, Não né? mais, é. São atividades paralelas. É. Isso eu acho uma loucura, né? Mas voltando aqui só um pouquinho, que você também me falou lá das fraudes lá, de documentação, etc. Eu reparei, pelo menos na nossa atividade, que isso vira um nicho. Somos conselheiros da ordem, não estou aqui fazendo nenhuma questão antiética, é uma constatação. E imagino que a OAB, é pelo menos a notícia que eu tenho, a experiência que eu tenho, que a OAB é muito rigorosa, as seccionais da OAB são muito rigorosas nessas questões em que o advogado não anda muito na sua conduta, aquela que se espera mínima, né? É, mas existe um grupo da advocacia aí, ou de maus advogados, maus colegas, que faz essa captação indevida de clientes, já vem com esse próprio sentido, nesse propósito, né? Como é que você vê isso, É, a atuação dessa coisa? eu acho que a gente tem que dividir duas coisas aí sobre as quais você tocou agora. Uma é a captação ilegal É, ou indevida, né? indevida ou antiética de clientela. E outra coisa é a fraude processual Uhum, mesmo, né? A construção de documentos falsos, registro de ocorrência falsa. Então, são coisas, a meu ver, diferentes. eu concordo. É. Tá? A captação é uma atividade, uma infração administrativa, está prevista no nosso estatuto, ela é combatida pela OAB. Agora, outra coisa é a prática de ilícitos penais, apresentar documentação falsa, como se fala a negativação É. falsa, a Laudos laudos periciais, periciais, médicos, né? enfim. Então, são vários e vários documentos, vários, num primeiro momento, o magistrado se convence e muitas vezes a empresa não está preparada, não está esperando que aquilo aconteça e chega lá com um advogado audiencista, que é uma outra situação É verdade. que a gente precisa se preocupar como conselheiro da OAB, a gente Uhum, precisa proteger essas pessoas, né? Porque recebem R$ 20, é R$ 30 para verdade. participar de uma audiência, o que é realmente algo Escrachante, né? Vergonhoso. vergonhoso, né? Enfim, é algo que a gente temos que analisar isso, mas isso faz com que seja lucrativa essa atividade criminosa, né? Que é um crime, é um Claro. crime, é um crime. E, infelizmente, não podemos dizer sempre, mas na maioria das vezes, o advogado que está à frente daquela situação, daquela petição, daquela ação civil, foi quem engendrou tudo aquilo, ou pelo menos é um coparticipante daquilo porque existem grupos dedicados a produzir documentos É. falsos, e no grupo tem um advogado que vai ser o profissional que vai mover o Estado, vai buscar na justiça aquela vantagem indevida que ele pretende usando aquela documentação falsa. É. E essa captação indevida, eu acho que ela ainda é muito difícil de se comprovar, né? É, Porque ela pode ser muito sutil, é. Pode, né? exatamente. E aí fica muito difícil você É, falar, cadê o é, é, dolo disso aí? a captação, eu diria, perto dessas fraudes processuais, é um mal menor. Uhum, Né? A captação é algo que
que muitas vezes tem que ser modulada para ver se realmente se aquilo é uma captação, se é uma forma, um gerenciamento da difusão do seu nome, né? Pois é. Né? Então, por exemplo, eu tive uma situação que a gente tive a oportunidade de examinar lá, um advogado, houve um grande acidente da SEDAI, a tubulação estourou, o advogado foi para o local, abriu uma barraca, uma mesinha e começou a cadastrar, pegar a procuração daquelas pessoas. Isso é captação ilegal? Tenho dúvidas. Eu acho que ele foi engenhoso. Agora, foi proativo, digamos proativo, assim. Né? Foi proativo. Enquanto os outros ficavam esperando alguém procurar, ele foi... Ele foi lá e disse, eu estou aqui. Tá? Outra situação é... O morador, o advogado, mora no condomínio e teve um problema lá com o IPTU, digamos. E ele... Olha, eu sou advogado, posso fazer isso. Isso é captação ilegal? Temos que ver com... Agora ao lado da captação ilegal tem a propaganda indevida também. É verdade. Que estão muito perto. Muito perto. Uma é meio da outra. Exatamente. Então, existem algumas restrições que o Código de Ética estabelece, que o Estatuto estabelece, de, por exemplo, o advogado tem que se abster de fazer comentários sobre casos entregues a outro profissional. Toda hora a gente vê isso ser infringido. Todo mundo dando palpite. Todo mundo dá palpite sobre os processos dos outros. Eu acho isso antiético, totalmente antiético. Eu acho isso um abuso. Mas não gera preocupação. Eu estou botando isso assim de uma forma porque aqui também, para quem nos assiste, eu soube semana passada que aqui no Rio a presidente Ana Tereza Basílio ela criou a comissão eu não sei exatamente o nome, mas exatamente isso, de combate à captação ou propaganda indevida de advogados, alguma coisa por aí. E nomeou como presidente nosso colega, o Jonas Godin, que eu acho ele o máximo, né? Ele é muito bom, ele é brilhante. Eu acho que excelente conselheiro. Excelente conselheiro, né? Muito criterioso, conhece muito bem o estatuto. Teve uma experiência no TED enorme. Fantástica. Foi tudo no TED. É verdade. Foi tudo. Tudo. Eu acho que você só não foi defensor do ativo. O resto ele foi. E o que eu guardei é que ele é muito criterioso. Né? Às vezes a gente vai começar a sessão e fala, tem um voto aqui, se eu fizer besteira, você não reclama. Brinco com ele, porque eu acho ele muito coisa. E essa é uma preocupação que chega a esse nível, né, de se montar uma comissão para analisar esses casos. Se for o caso, a ordem própria oferece a representação, porque isso vira uma disparidade e mais. Agora também esses advogados virtuais, né, que a OAB também entrou com uma liminar para suspender. Para onde é que a gente está indo com essas questões todas? Eu acho que a gente está à beira do precipício. É porque a gente trabalha com quem o que vai direito. dar o primeiro passo para frente? Para pular, né? Porque, realmente... Primeiro, eu acho que a gente tem que falar o que é o TED. TED é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. É um órgão independente faz parte... É uma coisa meio estranha, porque é independente, mas faz parte. Ele tem autonomia, mas integra a seccional. Mas integra a seccional. Então, eu acho que é um tribunal que tem seus componentes, seus integrantes. Do qual você também é um... Faço parte lá também. Não, é um experimentado integrante do TED. Dizem que eu sou o Mr. Divergência lá. Porque não é algo que eu faço porque eu quero, mas é porque eu sinto necessidade de fazer. Claro. Né? Mas então o TED
eu acho que o que está faltando um pouco no TED, eu tenho certeza que a nossa atual presidente, a doutora Silvia Drummond, vai se ocupar disso, é de fazer um trabalho mais de preventivo. Explicar para os colegas, dizer para eles, olha, você vai fazer um contrato que você vai ter uma participação no que o resultado ganhe, Na faz por sucumbência escrito. ali. É. Faz por escrito. Você tem várias causas entregues. Algum cliente te entregou várias causas. Então, você pode cobrar o que recebeu de uma para fazer a outra? Compensação. Né? Compensação de honorários. E a gente vê muito A gente advogado vê caindo muito nisso. isso. Ele estava me devendo ali, eu não paguei. Porque Aí eu peguei esse dinheiro aqui É. porque ele está me devendo na outra ação. É. Faz por escrito. E ainda, apesar de estarmos na época do digital, a caneta ainda é um grande aliado do advogado. Faz o documento, pega a assinatura do cliente, você vai estar tranquilo. Não vai se submeter a ser mal interpretado ou até você não conseguir explicar bem por que reteve aqueles honorários, porque tinha outra causa em que ele não pagou nada, que ele concordou que você ficasse, mas concordou apenas verbalmente, não registrou isso, e agora existem canalhas em todo lado. Claro, né? Então, e agora esse cliente está se aproveitando de não ter dado um documento para perseguir e querer uma reparação, porque a retenção de honorários é indevida, o locupletamento, como a gente chama, a palavra horrorosa, né? Ela permite que o advogado seja suspenso até que preste contas. Quer dizer, o locupletamento e a prestação de contas. Isso é quase que uma condenação, né? Pois é. Então, porque a outra parte também pode ficar, não estou satisfeito com essa prestação de contas, etc. Vem, enquanto isso... E o advogado está impedido de estar suspensa o direito de advogar. Outra questão que me veio aqui também, se você perguntar, não sei porquê, mas era quanto à inteligência artificial. Né? É porque eu acho que isso também é um tema da moda e eu tenho, pode ser pela idade, aos 67 anos de idade, eu tenho um medo de lidar com isso e as minhas experiências não são favoráveis à inteligência artificial, não sei se é aquele probleminha, né, entre o operador e a máquina, né, quem está ali no meio operando que não sabe, pode ser isso, mas eu não... ainda não me convenceu. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um instrumento muito útil, que propicia uma economia de tempo enorme, mas tem que ser bem utilizado, como qualquer instrumento. Como a gente estava conversando aqui antes, eu considero a inteligência artificial um instrumento como era a máquina de escrever, que agora é obsoleta, não é? Como é hoje o computador. Então, você tem que saber lidar com aquilo. Você tem que fazer o prompt. O que é o prompt? O prompt adequado. O que é o prompt? É a pergunta que você quer que ele resolva, que ele responda. Então, quanto mais dados você passar, mais acurada será a resposta que a inteligência artificial vai lhe dar. Agora, ela é muito perigosa, como qualquer instrumento, né? Uma faca pode matar alguém ou partir um pedaço de pão. Então, por exemplo, pesquisa de jurisprudência pela inteligência artificial. Eu já fiz e foi ruinosa. Eu não utilizei nada, porque era tudo absoluta criação mental. Se é quem pode falar assim, né? Da inteligência da máquina. Daquele chat. Daquele chat, da máquina. É impressionante. E a pessoa despreparada, a pessoa que não está muito atenta, que quer... aquele advogado que quer resolver, que está na pressa. Ou por falta de conhecimento. Maravilha, né? exatamente. Porque você consegue descobrir que está errado porque você tem um conhecimento prévio.
Você já estudou aquilo, você sabe qual é a jurisprudência, você sabe quais são não, as teses, você e sabe, aquilo ali está e impossível. você aquilo sabe ali que você pode conferir exatamente, com em o algum site. lugar. Basta conferir. É. Né? Então, um cliente meu, na situação complexa, ele me mandou uma porção de decisões assim ultra favoráveis, assim maravilhosas. Eu falei, poxa vida, como é que eu não vi isso? É. A minha pesquisa, como é possível? Eu sou muito ruim de pesquisa, só pode ser isso. É. O cliente mandou isso. Eu falei, tá bom, eu vou lá conferir. Então, quando eu comecei a observar os números dos processos, eu já vi que estava errado. É. Já vi, bastava a numeração, já estava. A numeração CNJ era incompatível com aquilo. Aí, mas mesmo assim eu insisti, processo não existente, processo não existente, processo não existente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ela pode ser muito útil, ela pode. Existe um ramo da advocacia, que me parece que é o seu, que é essa chamada de massa. Uhum. Eu acho que você poder. Problema tal, nome tal, endereço tal, e a máquina fazer a Não, petição, esquece. não existe? Não. Eu não faço, nem deixo ninguém no escritório fazer, exatamente por causa disso. Eu sei que eles corrigem lá, e o Felipe está aqui com a gente, né, nosso chefe. Vira e mexe, ele fala aqui, ó, trouxe isso aqui, fiz isso aqui, vê se está bom. Aí eu vejo aquela redação enorme. Falo, você jogaram isso aqui num chat de inteligência, não é? É. Falei, olha só, a inteligência do advogado é exatamente reduzir os parágrafos, né? Ter uma coisa enxuta, curta, concisa. Aí vocês jogam nessas máquinas, ela quer mostrar cultura, sei lá, ela amplia, faz um negócio enorme. Não, isso aqui não tem nada a ver, mas reconheço que às vezes traz alguns dados, algumas informações, né, que te facilitam muito. Ontem a gente estava uma questão financeira lá no escritório, eu falei, eu não sei como é que eu resolvo isso. Foram lá, né, pesquisaram, eu falei, olha, os reajustes estão em tanto, a bolsa paga tanto, as ações dessa empresa foram de tanto, assim, rapidinho, não sei o quê. Falei, epa, agora é uma coisa bacana. E fiz exatamente isso. Confere, alguém foi lá conferir? Não, algumas nós conferimos, falei, então vamos embora, está tudo certo. Aí eu acho que já exatamente como uma ferramenta, mas não vai substituir, o homem, a inteligência, não esquece. Agora, já no judiciário, não sei. Eu tenho medo disso. Essa observação que eu fiz aqui é na minha atividade profissional como advogado. No judiciário, eu acho que também existe esse problema, como você exemplificou aí, de um desembargador do Mato Grosso exatamente, que mencionou uma jurisprudência inexistente do Supremo. E foi acolhida por unanimidade pela turma. Pela turma. Justamente, esta é a posição do Supremo, vamos seguir. Então, vamos seguir, né? Então, na análise dos recursos, a meu ver, é uma caixa preta. Eu acho que isso tinha que ser divulgado para saber como se faz isso. Como é que o tribunal, como é que o STJ enfrenta esse tipo de situação de milhares e milhares e milhões de processos diariamente aportando lá, como é que essas máquinas que eles usam, como é que elas... Que algoritmos estão sendo utilizados? Prática, né? Como é que isso funciona? Isso tinha que ser público, a meu ver. Claro. Tinha que se submeter a critério para a gente ver se não há ali elementos que possam induzir ou nos convencer de que está sendo feita uma coisa errada. Não é? Ou que tem uma... Tá bom, a maioria pode ser essa, mas para a maioria eu já estou acompanhado. Eu quero saber qual é o entendimento da minoria, um caso específico que eu possa alertar sobre isso e, a partir dessa repetição, eu mudar esse entendimento até do Supremo. Exatamente. Por isso que eu acho que vai ficar muito bitolado, ninguém vai ter, né? A criatividade ou a competência do profissional vai perder para essa massificação da inteligência artificial. Isso me preocupa
Muito. Porque é massificação. É. Você vai perder a O individualidade. meu pai, velho advogado, ele dizia que processo, você tem que ler ele, não era o processo eletrônico, mas eu tenho esse hábito, você tem que ler ele até às vezes e ver todos os carimbinhos. Às vezes tem uma prescrição, tem uma coisa num carimbo que ninguém prestou atenção. Exatamente. Às vezes você tem que olhar. Processo você pega, você tem que ser amigo do processo. Vai lá, Exatamente, olha, exatamente. vê, né? Você vai se tendo intimidade com o processo, senão você não. E eu acho que isso nós estamos no pior. Mas eu estou vendo aqui Mas a nossa geração foi muito impactada com a tecnologia, cara. Ah, sem Na dúvida. minha opinião. Eu também entendeu? acho. Porque quando a gente começou, era papel, o processo era costurado. Existia um setor de costura É, em cada um dos cartórios, é, não é? é. E isso mudou tremendamente e isso, O ad- esse copia e cola também não, faz isso é uma loucura. um dano tremendo Eu começando, nas relações. eu começando a carreira, né, estagiário, não sei o quê, para mim eu me lembro da minha alegria, da minha felicidade. Falei, o mundo é outro. Quando as máquinas de escrever vieram com corretivo. Nossa! Meu Deus do céu, aquilo era uma maravilha. É. Sendo que lá no escritório o papai usava aquelas folhas 120 para recursos, batia. Aí você corrigia, eu tinha um erro, ele falava, rebate essa folha, porque ficou a marca do corretivo. Não havia hipótese daquela. Você batia igualzinho, não dava na mesma folha. Não dava. Aí tinha que bater a porcaria do recurso todo de novo, Todo, aquilo era um todo. inferno. Né? Mas eu acho Mas- que a gente aprendeu direito nessa repetição, não tinha que fazer mas- isso tantas vezes. Mas a vantagem desse método antigo, ultrapassado, é que você também não ficava com vontade de escrever muito. É, Né? As petições eram menores. é. Hoje em dia é um gigantismo. Exatamente, porque é um copia e cola, um copia Copia e e cola. cola, não sei o quê. Ah, não, pega É aquele verdade. caso e repete aqui. Muda isso, mas é aquela, a fundamentação é E aquela. aquilo. E Então o cara são- vai lá do direito, corta e joga para o outro. Nem sabe se aquilo tudo é. Né? E joga Então lá. são petições longas demais, enfadonhas. Chata, que ninguém vai ler. A gente não lê. Pois é. Imagina um juiz que tem 500 mil coisas para A ler. Não vai ler. jurisprudência, você lê quando tem uma... Nenhuma. Ninguém lê. Ninguém lê, é uma É. coisa impressionante, mas a gente é Claro. obrigado a colocar para dar um Exatamente. argumento de autoridade no que a gente está falando. Né? Tentar respaldar um pouquinho ali. É. Você agora me fez lembrar o Wilson Marques, né? Desembargador Wilson Marques, é que me deu aula, que ele dizia o seguinte. Lembro dele. Lembra? Eu achava ele brilhante. Que você falou que você é sempre voz divergente. Ele falava: não acreditem em nada que eu fale, porque isso ele dando aula, porque senão vocês vão perder todos os processos. Porque eu sou sempre o voto divergente na turma. Né? Mas você me fez me lembrar o Wilson Marques, que ele falava exatamente assim: gente, é tudo curtinho. Ninguém tem tempo para ler. E outra coisa, não precisa querer ensinar direito ao magistrado, não. Se ele não souber, ele não vai acreditar no que você está falando. Se ele souber, não adianta, porque ele já sabe, então não precisa. E outra coisa, é bom senso. Isso. Eu, quando vou assinar um contrato ou qualquer coisa, eu nem leio, eu assino. E quando eu vou julgar, eu também não leio o contrato. Porque o que estiver fora da razoabilidade não pode ser acolhido. Eu falo, é essa praticidade ou essa inteligência que eu acho que a gente está perdendo no direito com inteligência artificial. Ah, não, porque está ali, porque a maioria entendeu. Mas a maioria é burra, a gente sabe disso, né? Exatamente. Temos que mudar, mas só para fechar, porque a nossa... Ah, é? Eu ia perguntar em cima desse tema, mais que veio aqui para mim, era sobre o ativismo, chamado ativismo do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal. Como é que você vê isso aí? Olha, eu me considero um democrata. Tá? Eu Somos. eu- Aliás, compartilhamos os mesmos ideais Exatamente, políticos aí do exatamente. que a gente conversa. Tá? Então, eu não saberia me colocar em que ala da política eu me inseriria. Direita, esquerda, centro, extrema esquerda, extrema direita. Não sei. Não sei de onde é que eu estou. Eu sei que
A democracia, sim, É, é o valor que maior disso tudo. maior disso tudo. Então, existem situações e situações, tá? Não fosse esse ativismo de determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei se a gente estaria podendo fazer esse Sabe? tipo de Até esse comentário aqui. esse comentário, Concordo. não é? Não sei, né? Porque a situação teve muito próximo de um É, novo golpe, tudo indica é. isso, né? Não conheço o processo, mas Detalhes. tudo É. indica isso, né? Pelo que a gente percebe. Mas o que eu acho em relação ao ativismo é que o que há é que muitas vezes está ultrapassando o necessário. Acho que tinha que ter um maior comedimento, não é? Uma maior reflexão sobre as consequências daquilo que o Poder Judiciário faz. Há ativismo? Sim. Há ativismo, inclusive, para criar figuras penais, o que é algo absolutamente incompreensível, né? Porque muitas vezes situações que eu diria aqui da questão da homofobia Uhum. virou uma coisa de preconceito. Então, o Supremo passou a admitir, criou essa figura, possibilitou que no tipo penal fossem agregadas outras situações que não estavam É. previstas pelo legislador originário. Então, isso eu acho um equívoco, um erro. Esse ativismo eu acho que não pode acontecer, tá? Mas quando a gente pensa no que aconteceu, por exemplo, no TSE, o TSE tem uma função dupla, né? Ele é órgão julgador, mas também órgão administrativo. É. Então, ali poderia se ter aquele Verdade. ativismo, entendeu? Não sei. Eu falo do próprio ativismo, né, como as pessoas falam do Supremo, né? Ah, porque se interfere em várias questões que não são constitucionais. E eu vi uma palestra do ministro Barroso que ele dizia esse alegado ativismo, né, nos foi imposto pela Constituição. Porque a Constituição cidadã, da qual eu sou fã dessa Constituição e era fã do Ulisses Guimarães pela forma como ele também segurou aquilo tudo naquele momento, né, de transição. O ministro Barroso ele fala, trouxeram para dentro da Constituição as questões financeiras, de saúde, quer dizer, abriram muito leque das Exato. questões constitucionais. E aí agora não é que o Supremo, os ministros queiram avocar indevidamente essas questões para tentar, de certa forma, ser um poder maior do que os outros, mas essas questões se tornaram constitucionais, chamados a falar, né, provocados a falar, a gente tem que se posicionar. E passa essa sensação de que estamos num ativismo político. Ativismo mesmo seria se eles atuassem sem um pedido, sem uma provocação, sem que algum partido político fizesse alguma coisa, algum parlamentar, um Ministério Público, Ou extrapolassem uma a associação de Constituição, né? classe, exatamente. Eu também acho. Que bom que a gente está nesse papo aqui, porque eu também acho que não existe esse chamado, e a imprensa tenta colocar de uma forma, né, muito gritante. Chamado, ele tem que decidir. Não tem ativismo político. Pode ter, eu concordo com você, às vezes um ministro, outro, alguma vaidade, né, alguma... Isso tem. A forma como fala e se expõe, que eu também sou contra. Eu acho que o magistrado tem que ser a pessoa mais neutra nisso tudo, né? E daí, até porque usamos a toga, a capa preta, exatamente para ser um ponto neutro na sociedade, não sofrer influências de ninguém, né? Não interessa a opinião de terceiros, e sim, ali a técnica é a minha consciência. Eu acho que isso existe, mas ativismo, na forma como é colocado, eu acho que é enfraquecer o poder judiciário nesse sentido. Né? Você tocou num ponto aí da vaidade, que eu acho que é muito relevante,
porque essa questão da vaidade, ela tomou dos magistrados, ela tomou um vulto muito grande a partir da TV Justiça. Porque porque é bom esse televisionamento ao vivo e a cores imediatamente. Para mim é bom para advogado. Tem dúvidas. Para a população, eu também acho. Sim, mas eu E tenho em nome da transparência, para. Eu tenho dúvidas se a gente pode usar a transparência para justificar esse tipo de coisa. Eu acho que isso fez com que os ministros necessariamente tivessem que se pronunciar longamente. Não tem mais acompanho o relator. Né? Não, é raro isso. Né? Você não tem lá. Sempre discorre. Votos longos. E as sessões. Quantas e quantas sessões foram utilizadas para julgar um caso? Não é? É verdade. E com o volume que existe e que jogando isso para essa coisa deletéria que é o julgamento virtual. É verdade, eu concordo. Tem um rapaz, um advogado, uma vez, eu não me lembro se ele era Harvard ou qualquer coisa, e ele voltou para o Brasil, ele falou que ele ficou assustado, e ele fez uma tese, que é exatamente isso que você está falando, e falou, é em nome da transparência? Ou alguém acha, eu não estou aqui falando que existe, não é nada disso, não, mas hipoteticamente, que alguém ache que algum ministro ia ser subornado na hora da sessão pelo advogado que está ali. Então, na transparência, isso não existe. Não existe. Segundo, ele falou, o que aquilo virou? Virou uma coisa de vaidade, os ministros falam longo. Ele falou, e se é para falar de alguma coisa nesse sentido, eu acho que ela potencializa. Porque eu dou o meu voto ali, dou meu voto longo, brilhante, etc., etc., eu começo a ser convidado para eventos para falar sobre aquela matéria que interessa a quem convida. Que alguém ganhou. Alguém ganhou. Alguém ganhou. Então, quem ganhou, né? Interessa, aí eu chamo aquele ministro para palestras, para falar sobre aquele tema. Então, fica uma coisa de vaidade e de uma venda no bom sentido, né? De uma divulgação de teses e não sei o quê, a chamar para escrever livros, a dar palestras. Então, fica aqueles votos longos. Esse é um ponto muito sensível. Pois é, né? Não é só por vaidade, quer dizer, e que a TV Justiça em nada ajudou isso. Eu adoro a TV Justiça, assisto sempre que posso, pelos debates, mas realmente não se justifica, né? Não se justifica. Né? Não se justifica. Eu acho que sempre, até o Trump, a gente tinha a justiça americana como algo a ser almejado. A gente está vendo a desmoralização que ele está fazendo lá na justiça norte-americana, promovendo, né? Então a gente já vê, poxa, tem uma certa bagunça aí, né? Tem uma certa confusão. Está querendo desorganizar isso, né? A justiça americana, a Suprema Corte americana, que nem divulgava os processos pautados. Exatamente. Então, era uma coisa fechada entre eles e um tempo depois saía o enunciado daquele processo. Exatamente. Então, ninguém tem que interferir, ninguém tem que se meter, não há de... E agora vem essa questão dos julgamentos virtuais, das pautas virtuais, sustentação oral previamente gravada. Que eu acho isso ridículo. Despacho com um relator gravado. E isso é algo que eu acho que vai ser inexorável. É ridículo, eu sou contra isso. Eu também, eu me debato. Mas eu tenho a impressão que não tem como voltar. Não tem como voltar. Mas eu acho que isso é o tolimento da justiça. Eu, como você, a gente que é advogado militante de contencioso, eu gosto de fazer audiência. Eu gosto. Eu estou aqui fazendo audiência, eu estou vendo a reação do juiz, do promotor. Eu falo, o juiz não está convencido disso aqui. Eu tenho, a hora que eu for questionar a parte, eu vou forçar isso aqui, que é para o juiz entender o que eu estou falando. Quer dizer, você tem essa oportunidade. Eu acho que você exerce melhor a sua defesa virtual. E já teve até o caso que o juiz mandou virar a câmera. Eu lembro que tinha um cara atrás da coisa passando para testemunha, um cartaz para testemunha. O juiz percebeu. Vira a câmera, vira a câmera. Aí tava...
O cara se jogou no chão. Foi um caso desse, né? O cara se escondeu debaixo da mesa, né? E o juiz viu. Quer dizer, é um negócio de maluco isso. Eu sou radicalmente contra, mas Não, enfim. tem vantagens. Por exemplo, hoje em dia, você não precisa mais ir a Brasília para fazer uma sustentação oral, Sim. né? É. Você, por exemplo, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro abrange Estado do Rio e Espírito Santo. É. O capixaba não precisa mais vir ao Rio para fazer sustentação oral. Eu tenho que falar que no escritório isso eu me valho muito. Não é porque eu estou daqui, marca tribunal ou alguma audiência mais séria, eu falo, eu gostaria de ir. Em Codó, no Maranhão. Exatamente. Não, mesmo em São Luís. Então, eu falo, excelência, eu peço, se pudesse ser de forma virtual, e quase é difícil algum juiz ou desembargador faz do escritório, porque senão você não dá nem tempo mais de ficar rodando. Isso aí eu acho que é bom. Que é bom. Agora, você fazer gravação. Não, gravação. Aí, então, o que isso resultou? A gente, com autorização da nossa presidente Ana Tereza, a Márcia Diniz, a Thaís e a Raquel, estamos montando uma mentoria, está na moda falar isso, uma mentoria para orientar advogados a utilizar esse equipamento que a gente está vendo aqui. Iluminação, o gesto que vai fazer, tom de voz. É verdade. Maquiagem, não é? O cabelo, a roupa, a orientação. Então, a gente está montando um curso que é para suprir, para suprir esse novo caminho, essa nova modalidade de atuação que está sendo imposta a contragosto. Que eu sou contra isso, mas já que tem que fazer, vamos fazer direito. Então, eu vejo aí uma oportunidade de... A OAB vai criar uma estrutura para isso, eu acredito. Na verdade, ela já tem, vai disponibilizar, mas é um espaço que vai ser criado, uma oportunidade de negócio para técnicos como essas pessoas que estão aqui, de criar. Eu não quero fazer uma boa apresentação. Eu quero vender essa imagem correta. Eu não quero fazer aquela gravação tipo live ou uma selfie. Que você pega o celular e fala, olha, é isso aqui. Isso assim. Que ninguém entende, a imagem fica ruim, a voz fica ruim. Dando eco. E você agora me fez lembrar aqui, né? Falei, como é que o tempo evolui? Eu acho que o primeiro conselho que eu participei, quando eu comecei a frequentar a OAD, era com o Dr. Celso Fontinelli. Isso que era, para quem não é do Estado do Rio, era o advogado mais antigo do Estado do Rio, naquela época, presidente da OAB, uma figura adorável, né? E apaixonante, de moto. De moto no fórum. Tribunal, porque o juiz falou com ele, vem aqui agora. Ele já estava saindo fora, ele pegou a moto e deu na sala de juiz. Não era uma moto, era uma... Era uma motinha pequenininha. Não era lambreta, não? Não, era uma motinha pequenininha. Ele entrou na sala, o juiz falou, o senhor estava com pressa? Quer dizer, ele era desse. Mas eu me lembro que você passava por ele no fórum, né? Você vinha com o paletó aberto, ele chegava, mas ele era divertidinho. Ele fechava o paletó e falou, você é advogado ou entregador? O advogado tem que saber vender a sua imagem. Isso era o máximo. Aquela gravata de pino. Que ele encaixava aqui. E ele era uma figura. Imagina ele hoje tendo que falar, doutor Celso, só tem que gravar. Exatamente. Era uma loucura. Estou falando porque isso é a postura do advogado, é a importância, né? O advogado tem que saber se colocar, né? Ter essa postura também profissional, e não é porque estou em casa, estou mascando chiclete, oi, tudo bem? O que é? Não existe. Bom, eu estou sendo chamado aqui a atenção do nosso chefe Felipe, né? E eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito por esse bate-papo, que é delicioso, sempre é delicioso. Eu tenho o prazer de conviver com o Tonini e vira e mexe, essas conversas fluem sempre com muito bom humor, com muita inteligência da parte dele. Obrigado. E dispor seu tempo de vir aqui para engrandecer aqui esse nosso podcast, que é exatamente bater papo com brilhantes advogados.
E eu queria deixar aqui, que você deixasse aqui uma palavra final, ou o que, que você acha da advocacia criminal, né, já que é a tua especialidade. O que, que é que a gente pode esperar para um mundo melhor? O que, que é que a gente está construindo nisso, né, nas nossas atividades, que eu acho fundamentais até para a democracia? Olha, agora eu fiquei numa situação delicada, porque você está me atribuindo alguma responsabilidade pelo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Não, eu estou Porque querendo... a gente é da geração anterior, e isso que está aí é o que a gente construiu. É verdade. Ou herdamos, ou né? herdamos, ou que a gente deu seguimento. Eu vejo com muito pessimismo a nossa profissão. Eu vejo cada vez mais nossas atividades vêm encontrando restrições, né? E o meu filho mais novo não quer advogar, e está na área de programação de dados. Eu acho isso muito bem, porque o meu filho mais velho, ele é advogado. E a massificação, né, o volume, a despersonalização que os tribunais estão enfrentando, você não é mais o advogado, o volume avassalador de demandas, e que demandas que eles atribuem a nós, advogados, quando são deles. São dos magistrados. Então trabalhem também. São dos magistrados de primeiro grau que não cumprem seus horários. Não cumprem seus horários, não cumprem suas atividades. São os desembargadores que não seguem a linha já reiteradamente traçada pelo Tribunal Superior. Então, que faz com que a gente tenha que demandar e subindo e perseguindo aquela situação. Então, mas isso está sendo visto como um mal, né? A atividade, a gente é visto como um adversário, praticamente. Eu tenho sempre essa sensação, ou a maioria das vezes essa sensação, né? O advogado é inimigo do juiz ou do promotor. Não. A gente trabalha junto, exatamente, cada um na sua função, e a ideia, tirando o mal profissional, e seja ele magistrado, advogado, promotor, serventuário, nós queremos todos saber a justiça, queremos saber o direito, não necessariamente que eu tenha que ganhar, mas está satisfeito que as defesas, né, das teses foram defendidas, ouvidas e com cuidado, com atenção, né? Eu não sei o que vem por aí. Eu também fico muito pessimista com esse mundo superlativo, né? Que agora tudo é grande, tudo é enorme. Tudo 50 mil seguidores no Instagram. E viva o Mujica que falava, né? Se você pensar, né, que a gente queria ter dinheiro só para as nossas necessidades básicas, éramos felizes, a gente hoje trabalha muito para ter o dinheiro, que o dinheiro possa sustentar aquilo, que o dinheiro... Ele começa a fazer essa brincadeira, você perde a noção, é só dinheiro. Pois é, se eu estou falando, me lembrei dele, que ele falava, a gente só queria dinheiro para ser feliz, agora é o dinheiro, que a gente precisa do dinheiro para manter aquele dinheiro que era do dinheiro, ele faz essa sequência, a gente perdeu a noção, é o dinheiro pelo dinheiro, você nem sabe ser feliz mais. É verdade. Né? Mas eu quero agradecer, estou à disposição, me chama que eu venho, não tem problema nenhum, eu arrumo um jeito, eu dou uma maneira, eu vou comparecer aqui. Foi um grande prazer, muito obrigado, agradeço a todos aí da técnica. E espero, demandado, virei. Estou à sua disposição e quero agradecer mais uma vez. Eu que te agradeço, por óbvio, e eu fico feliz porque eu abri aqui a nossa conversa de hoje, dizendo que teria o papo de um amigo, um papo descontraído, inteligente e, ao mesmo tempo, profundo. E entreguei. Obrigado. Um papo de um amigo inteligente, alegre, divertido, mas sempre um papo inteligente e profundo. Espero que você tenha gostado também. Até a próxima. Obrigado.